Olá, graça e paz. Hoje, Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Temos coisas importantíssimas nesse capítulo 8. Vamos de baixo para cima, vamos dizer assim, né? Do fim para o início. Nós temos a conversão do eunuco, tesoureiro da rainha de Candace, da Etiópia, né? E Eusébio, inclusive, diz, Eusébio de Cesareia diz que foi o primeiro homem do mundo, né? O primeiro homem não judeu, primeiro homem de fora do judaísmo, portanto, o primeiro homem do mundo a converter-se ao evangelho, e de fato, né? Temos aí a questão de Filipe com o mago Simão, né? E toda a situação provavelmente da falsa conversão deste homem, e a gente vê os resultados dele. Aqui tem um caso interessante, e é um caso, acredito que para pentecostais, né? Filipe desce a Samaria e prega, e além de expulsar demônios, etc e tal, batiza as pessoas que creem, né? E é interessante, né? Que Filipe está, deixa-me encontrar aqui o texto, versículo 5, Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo ali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem, parará, olha só, muitos foram curados. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante. Todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo ele os havia impressionado com suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito, acreditaram em Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus no nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, né? Tendo sido batizado. Acompanhava Filipe de perto, observando extasiados os sinais que ele fazia. Os apóstolos ouviram, descem a Jerusalém, chega ali, ora por eles para que recebessem o Espírito Santo. Isso aqui é uma questão muito interessante, é uma pergunta que vou fazer aqui. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos eram concedidos o Espírito Santo, ofereceram-lhes também dinheiro. Vamos parar por aqui. Isso aqui é interessante, quer dizer, a pessoa crê na mensagem, alguma coisa na doutrina está errada, se for assim, tá? Porque olha a sequência dos eventos. Eles creem na mensagem, e não é da noite para o dia, assim que isso acontece, os dias vão passando. Eles se batizam, certo? Mas o Espírito Santo não desce sobre eles. Esses homens tinham nascido, essas pessoas tinham nascido de novo ou não? Porque nós cremos que o indivíduo que entrega a sua vida a Jesus, que ele levanta a mão, que ele responde ao apelo, naquele momento que ele entrega a sua vida a Jesus, antes de se batizar, inclusive, nós acreditamos que essa pessoa, o Espírito Santo, vem sobre ele e ele nasce de novo. É doutrina comum nossa, de todos os cristãos, certo? Ou a doutrina está errada, certo? Ou aqui, esse evento de impor as mãos para receber o Espírito Santo, e Simão viu algo que não era normal, não viu qualquer coisa, a não ser algum tipo de manifestação, porque a pessoa não recebe o Espírito Santo e ficou assim. E Simão viu que a pessoa recebeu o Espírito Santo, ficou assim e queria dar dinheiro por isso. Não, ele viu algo extraordinário. Ele estava acostumado a iludir e enganar as pessoas com artes mágicas e com sinais. Então ele vê alguma coisa. Aqui o texto, Lucas não se preocupa em dizer se eles falaram em línguas, etc. ou não, serão dons de línguas ou não. No entanto, se a gente perceber a sequência, né, das coisas,
Inclusive, mais para frente em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, é a mesma coisa e Pedro tem que explicar. Eles receberam o Espírito Santo exatamente como a gente recebeu no início, com o dom de línguas. Seja glossolária, seja o que for, há uma manifestação sobrenatural quando se recebe o Espírito Santo nessa situação. E no caso de Cornélio é pior ainda, porque eles recebem o batismo no Espírito Santo mesmo sem nascer de novo. O novo nascimento acontece no momento em que a pessoa crê na mensagem, ou o novo nascimento só acontece quando alguém impõe as mãos para que a pessoa receba o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que fica no ar, ok? Então, eu tenho minha própria questão, eu acredito que a pessoa nasce de novo imediatamente e que aqui fala de um ato posterior, de uma outra situação, uma outra manifestação do Espírito Santo de uma outra forma, ok? Mas aqui fica uma pergunta, né? E essas coisas são interessantes para a gente questionar, porque às vezes a gente tem um pacotinho de doutrina e às vezes ela não se encaixa. Nós vamos falando isso, vamos falando aquilo, mas de repente chega num ponto como esse da nossa leitura, onde há uma questão que fica no ar. Quer dizer, então, nasceram de novo? Não nasceram de novo? Aqui se refere ao batismo do Espírito Santo, porque Simão não vê outra coisa a não ser algum tipo de manifestação, ao famoso batismo no Espírito Santo, com evidências de dons. O que é que acontece aqui em Samaria? Porque é interessante também, a terceira coisa que eu quero mencionar é que uma cidade inteira, claro, pequena, não uma cidade grande. Aqui vemos o Evangelho, as cidades em sua grande maioria, como também no mundo, são pequenas, né? Mas hoje temos a tendência de grandes aglomerações mais do que antes. Samaria tinha em média 40 mil habitantes e era óbvio o porquê disso. Ela foi construída entre montes, né? E normalmente cidades entre montes, elas são limitadas no seu crescimento justamente por causa dos montes, né? Então Samaria era uma cidade de, em média, segundo os historiadores, né, de 40 mil habitantes. Mas 40 mil habitantes, uma pequena cidade, nós temos cidades brasileiras com menos habitantes do que isso. Temos cidades americanas com menos de 40 mil habitantes, até com 3 mil, e é considerada cidade mesmo, né? Então nós temos no Brasil cidades até 3 mil habitantes, até menos, com prefeito lá e vereadores, ok? Então, assim, uma cidade inteira pode ser impactada, pequena, bem pequena, pode ser impactada pelo Evangelho. E aqui a gente precisa entender as missões urbanas, né, nas cidades. Realmente precisamos desse confronto de poderes, de um Evangelho que manifesta sinais, mas ao mesmo tempo em que uma cidade inteira pode ser impactada pela mensagem do Evangelho. Eu acredito nisso. Se estamos em grandes cidades, pensemos em regiões, né? Se as regiões são muito grandes, pensemos em bairros. Mas um bairro inteiro de uma cidade, uma região inteira de uma cidade ou uma pequena cidade pode ser assim poderosamente impactada pela mensagem do Evangelho. O Evangelho do Reino que tem uma mensagem e manifesta sinais. Deus abençoe você.